Bom, vamos falar sobre educação. Já está final de ano, então qual será a melhor escolha quando se fala em escola para os seus filhos? A psicóloga Gessiele Tadei vai conversar com a gente sobre esse assunto agora. Tudo bem, Gessiele? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Chega final de ano agora, os pais têm que escolher a escola, pais que os filhos estão indo pela primeira vez, pais que talvez não estejam muito satisfeitos com a escola. Como que se deve proceder para escolher a escola certa para o seu filho? Pela simplicidade, né? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, crianças da educação infantil, de 1 a 5 aninhos, o que a escola tem que oferecer? A escola tem que estar preocupada com a brincadeira, né? A escola tem que estar preocupada com o espaço que vai oferecer para a criança, com monitoramento, socialização. A criança tem que aprender a interagir com outra criança. É uma escola que tem que estar preocupada com a alimentação. Uma alimentação saudável que valorize o desenvolvimento da criança, desde a dentição até a experimentação da comida. É porque de 1 a 5 anos muita coisa está se desenvolvendo na criança. Muita coisa. Então é uma escola que tem que estar preocupada basicamente com a formação de uma criança feliz, né? Então muitos pais falam assim para mim, Rose, eu fui em uma escola que já falou em vestibular, essa você deve eliminar. Tá? Porque uma escola não deve estar preocupada com uma etapa da vida, ela deve estar preocupada com toda a formação da criança. Então, uma dica valiosa para os pais é uma escola que eleja a simplicidade, quanto menos consumismo, melhor. Uma escola que valorize a participação da família, que promova encontros em que a família esteja na escola. Porque nem sempre a escola mais cara é a que vai oferecer mais coisas, né? Exatamente. A gente fala assim, eu vou escolher a escola mais cara. E... Não tem nada a ver. Tá? A escola ela precisa estar preocupada com essa formação humana. E quando a gente fala de felicidade, alguns pais falam, mas será? Gente, né, vestibular é mais uma fase. É mais um ponto que a criança vai passar. Deixa para se preocupar com isso lá na frente. Então, lá na educação infantil, vamos estar preocupada com o desenvolvimento de lateralidade, direita, esquerda, em cima e embaixo. Vamos estar preocupados com a forma como essa criança lida com outra criança. Vamos nos preocupar com a forma da alimentação, da bebida dessa criança, de como essa criança vai explorar o próprio corpo e o meio dela. Gessiele, hoje em dia as mães têm que voltar muito mais cedo para o mercado de trabalho, né? E às vezes não tem como deixar e acabam colocando as crianças muito mais cedo hoje na escola do que na nossa época, por conta de ter que voltar para o mercado de trabalho. Prejudica uma criança com 1 aninho já ir para a escola? Olha, eu sempre falo assim para as mães, com quem essa criança vai ficar? Né? Se for com uma avó muito cuidadosa, uma pessoa, uma funcionária muito querida, ok. Mas na maioria dos casos é melhor ir para a escola. Não prejudica Não uma criança prejudica. Que vá... É claro que se até os 3 anos puder ficar sob o olhar da mãe, maravilha. Mas se não é possível e essa mãe tem que voltar a trabalhar, como eu tive, tantas mães, a escola está preparada para isso. Isso não vai prejudicar lá na frente a conduta da criança? Desde que quando a mãe busca essa criança na escola, fique com a criança, esqueça a louça, esqueça a casa, esqueça a roupa, né? Fique com a criança. Quando vai se escolher uma escola a partir da alfabetização, também é importante colocar... Tem gente que fica até 5 anos em casa depois que vai colocar na escola. Isso, exato, né? É importante ficar até os 3, pelo menos, em casa, se possível. A gente tem que lidar, Rose, com o ideal e com o real. O ideal é que fique, mas o real a gente não participa de um mundo Mas aquela mãe que fica com a criança em casa, daí tem que pôr com 3 anos ou pode pôr já com 5 anos? É melhor colocar com 3, porque já está com a fala desenvolvida, já tem controle dos esfíncteres, não usa mais fralda e já começou a entender quem é ela e quem é o outro. Então, hoje as crianças brincam pouco, interagem pouco no ambiente que elas vivem. Então, é importante a escola por Acaba isso. dando celular, galinha pintadinha para assistir. Exato. Eu escuto isso muito de mães. Galinha pintadinha salva o meu dia. Isso, e agora na nossa época não, a gente brincava muito fora de casa, muito. E as crianças hoje não têm esse tipo de privilégio. E quando a gente vai escolher escola também na fase de alfabetização, Rose, é importante que os pais tenham referências dessa escola. É uma escola que tem que estar preocupada, além de ensinar as primeiras letras, também com a parte formativa da criança, que não deixe em segundo plano artes, música, recreação, a outras escolas já é a própria educação física, porque é isso que vai fazer a criança ter tudo aquilo que a gente teve sem ir para a escola, né? Toda essa parte assim de conhecimento do corpo e do mundo. E você falou de 3 anos ideal, realmente, hoje as crianças vão... Eu fui
também não vou comparar a minha idade, mas eu fui pro o pré com 5 anos. Então, hoje isso já é tardio. Já é tardio, hoje já, mas a realidade é outra, né? Então, elas não tiveram esse privilégio que nós tivemos de subir muito em árvore, brincar na rua, interagir com a vizinhança. Uma criança de 5 anos consegue chegar em casa e reclamar da escola. Como uma mãe com uma criança de 2 anos consegue saber se a coisa está andando bem ou não? Primeiro, antes de colocar o seu filho numa escola pública ou privada, você já vai ter feito toda uma avaliação de onde vai colocar. Segundo, a mudança de comportamento. É uma criança que está chorando muito quando você vai deixar com o professor, que começa a ter pânico, não querer entrar na escola. Aí a mãe tem que investigar, conversar. E quando a gente já fez esse movimento, né, de observação antes de escolher a escola, fica mais fácil chegar para o coordenador, para o orientador, para o supervisor e falar o que está acontecendo. Né? E até para o próprio professor. Que passa, é né? a criança Nos gestos, que passa. no choro, a criança que não pode falar Mudança brusca de comportamento, às vezes regressão do comportamento, já estava saindo da fralda, de repente volta para a fralda, né? Já estava comendo sozinha, de repente se nega a comer. Então, são esses detalhes que a família tem que estar atenta. Atenta para saber se escolheu. Então, pensar tudo isso antes de escolher para o ano que vem, né, Gessiele? Filho dá muito trabalho, mas é um trabalho muito bom também. Minha linda, mais uma vez, obrigada pela sua presença no programa, tá? Eu que agradeço.